Vamos então para a nossa palavra desta noite. Vamos falar, como já deve ter percebido, sobre a fidelidade de Deus. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no Salmo 138. Nós estamos falando em alguns salmos, nesses dias, semana passada, semana retrasada, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 138, porque justamente neste salmo fala sobre a fidelidade de Deus. Enquanto você abre aí, enquanto você liga e acha o Salmo 138, uma curiosidade sobre esse salmo, ele faz parte de um grupo de salmos do final do Saltério, que são atribuídos ao rei Davi. Uma curiosidade bíblica sobre esse grupo de salmos, do Salmo 138 até o Salmo 145, é que alguns estudiosos dizem que estes salmos estavam dispersos e foram encontrados posteriormente, depois que já tinham colocado os salmos principais lá no Saltério, e acharam esses salmos depois do rei Davi, e por isso que eles foram colocados já no final do Saltério, do 138 ao 145. Você sabe que os salmos terminam no Salmo 150. Só uma curiosidade para você saber a respeito do Salmo 138. Então vamos ler o Salmo 138. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que geralmente eu leio, eu uso para os meus estudos. Diz a palavra do Senhor, Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Pai, nós lemos a tua palavra e a nossa oração agora é que o Senhor continue a nos falar, como já nos falou através do hino e agora da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para começarmos, vamos pensar comigo agora o seguinte. Nós estamos no ano de 2020. Há 5 anos atrás, precisamente no ano de 2015. Esses eram alguns dos fatos, alguns dos acontecimentos importantes daquela época no ano de 2015. Eu alistei aqui 6 fatos que foram importantes 5 anos atrás no ano de 2015. Primeiro, talvez você nem vai se lembrar disso. O rompimento da barragem lá em Mariana provoca um desastre ambiental, matou gente lá em Minas Gerais. Segundo caso importante, os casos de dengue, chikungunya e zika, eles se multiplicaram terrivelmente. Eu lembro que um ano eu tive a zika, no outro ano eu tive a chikungunya, coisa terrível. Outro fato importante de 2015, a Câmara dos Deputados abre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Um quarto caso, para quem é aí dos futebols da vida, o Corinthians foi o campeão brasileiro de futebol. Quem gosta de cinema,
Vingadores, a Era de Ultron e Velozes e Furiosos 7 estrearam nos cinemas de 2015 e arrecadaram milhões de dólares. Esses foram os filmes do momento daquele ano de 2015. E um último fato curioso, a Apple lançava naquela data, naquele ano, o iPhone 6S. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou no mundo. De lá para cá, de 2015 para cá, em 5 anos somente, muita coisa mudou nas nossas vidas, não é verdade? É realmente muito interessante nós notarmos como somente 5 anos fazem tanta diferença. Por exemplo, nós já estamos no iPhone 11 Pro e não estamos lutando somente contra dengue, chikungunya e zika, que ainda existem, e tem gente pegando, e tem gente morrendo. Mas nós estamos lutando contra o Covid-19, que não existia naquela época, estava longe de existir. Essa é uma das razões porque achamos que o tempo passa tão rápido hoje em dia. Porque são tantas coisas, são tantas mudanças ao nosso redor, tanta coisa muda e muda muito rápido, que realmente, quando a gente vai dar conta, quando vai perceber, o ano vai passando e já acabou. E se vocês repararem bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós já estamos no meio de 2020, que, para falar a verdade, nem começou e não vai deixar saudade alguma. Mas eu citei esses exemplos do passado e de hoje, essas mudanças do passado e de hoje, essas coisas que evoluíram, que trocaram, que mudaram do passado até hoje, para dizer para vocês que tudo muda, mas uma coisa nunca muda. Pode passar o tempo que for, pode acontecer o que for, pode mudar o que for, pode evoluir o que for, pode ser o vírus que for, que a fidelidade do nosso Deus será sempre imutável, inabalável, firme. Deus é fiel. E, de fato, não é só a fidelidade de Deus, mas o próprio Deus. Ele é imutável, ele é inabalável, ele é firme. E se nós mudamos, e se o mundo muda muito rápido, a todo instante surgem coisas novas, perigos novos, vírus novos, circunstâncias das quais nunca pensamos em lidar antes. Podemos ter a tremenda confiança, a grande confiança, a suprema confiança de que o nosso Deus nunca vai mudar, sempre é fiel, vai estar sempre ao nosso lado. Só isso, meu querido, é motivo de o crente no Senhor Jesus andar confiante nesta vida. Deus é sempre fiel. Momento, perguntinha incômoda que o pastor pode fazer porque ele é seu pastor. Deus é sempre fiel, né? Isso. Isso não é pergunta incômoda, né? Isso é uma afirmação. Esse só por si é o motivo de a gente andar confiante nessa vida. Deus é sempre fiel. Agora vem a pergunta, aquelas perguntinhas do pastor. Mas por que muitas das vezes eu e você, nós, não andamos tão confiantes assim? Porque, em primeiro lugar, você vai concordar comigo que fidelidade, ser fiel, né? Fidelidade não é uma palavra nos nossos dias usada com frequência. Um exemplo, geralmente ela é reservada para homenagear a pessoa que está se aposentando, por exemplo, vai lá,
depois de 35 anos de serviço fiel, depois de 35 anos de fidelidade, você se aposenta e recebe uma medalha da sua empresa, por exemplo. E tem uma outra coisa também. Quando a maioria de nós pensa em fidelidade, sabe o que vem na nossa mente? Pensa em coisas velhas, usadas. Por exemplo, o cachorro. Cachorro talvez seja velho, feio, né? Mas ele é fiel, o melhor amigo do homem. Um outro exemplo lá, seu carro. Seu carro pode ser antigo, mas ele é fiel, tá lá, sempre te leva para cima e para baixo, como de qualquer carro. Ontem, só para citar um exemplo aqui, um amigo meu me postou lá um vídeo de um carro chamado McLaren Senna, não é aquela McLaren que o Ayrton Senna dirigia, não. É um carro, né, feito especial da McLaren, e o carro custa apenas 26 milhões de reais. Já pensou? Dá todo esse dinheiro num carro? Tem gente que tem até mais e dá. Mas esse carro que custa, essa tal McLaren que custa 26 milhões, vai te levar no mesmo lugar que um carro que custa 5 mil reais também. A diferença é que ela vai te levar mais rápido, mas vai te levar. O que é fidelidade? Fidelidade significa ser digno de confiança. Uma pessoa de quem você pode contar, uma pessoa de quem pode se depender. O dicionário, o Aurélio Dicionário, o famoso dicionário, ele define assim fidelidade. Fidelidade é a constância, firmeza nas afeições, nos sentimentos, perseverança. Há uma definição que achei bem interessante do escritor Oswaldo Paixão Júnior, na revista Lar Cristão. Ele diz que fidelidade é uma mistura de grandes virtudes como verdade, sinceridade e altruísmo. Ser fiel é fazer o que prometemos que faríamos, independente do lugar, tempo e circunstâncias. Interessante, né? Essa definição do Oswaldo. Ser fiel é fazer o que prometemos que faríamos, independente do lugar, tempo e circunstâncias. Está lá, Provérbios, capítulo 20, verso 6, ainda diz: todos dizem que são bons e fiéis. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Provérbios 26. Não é fácil encontrar uma pessoa assim. Mas, meu amado, minha amada, fidelidade é um atributo do caráter de Deus. Fidelidade é parte inerente de Deus. E Deus tem uma grande satisfação em revelar-se, em mostrar-se, em ensinar a seu povo como ele é fiel, como isso faz parte dele. Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Também o apóstolo Paulo afirma que nem mesmo a infidelidade humana pode alterar a fidelidade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, porque isso é da natureza dele. Ele jamais, em tempo algum, nunca será infiel. E mesmo que eu e você sejamos infiéis, como Paulo afirma em 2 Timóteo 13, Deus permanece fiel. Aqui, no Salmo 138, o rei Davi, como de hábito nos seus escritos, traz uma resolução, uma grande decisão de sempre buscar ao Senhor em quem ele confiava. Você sabe, todos sabemos, que o rei Davi passou por muitas lutas. Lutas externas, ele foi um grande guerreiro. Aliás,
essa foi uma característica de Davi, não é? Davi surgiu no coração de Davi construir o templo. Deus concedeu que ele pudesse arquitetar a ideia, conseguir todos os materiais, mas quem construiu o templo foi o seu filho Salomão. Por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? Porque Davi tinha muito sangue nas mãos, Davi era um guerreiro, ele guerreou demais. Davi passou por muitas lutas, tanto como governante de Israel, mas também ele passou muitas grandes e duras lutas internas, lutas consigo mesmo, aquelas lutas que só a gente mesmo para entender da dificuldade que são. Tem lutas que nós passamos com nós mesmos, aquelas lutas internas, aquelas lutas da alma, que são maiores que qualquer luta externa. Por isso, Davi, neste salmo aqui, louva ao Senhor pela sua imutável, inabalável e firme fidelidade para com nós, os seus filhos. O que nós podemos aprender, então, sobre a imutável, inabalável, firme fidelidade de Deus? É o seguinte: primeiro, nós aprendemos o que Deus faz por seus filhos. Na sua experiência, Davi se volta para Deus e conhece pessoalmente um Deus que olha para os humildes. A despeito de toda a sua glória, Deus se importa com os que estão enfraquecidos. A despeito de todo o poder, de toda a onipotência de Deus, Deus se importa com os enfraquecidos, com os perseguidos, com os desanimados, com os cansados, com os feridos e com os solitários. Meu irmão, minha irmã, se você nessa noite está se sentindo enfraquecido, perseguido, desanimado, cansado, ferido, solitário, veja só, Deus, independente de todo o poder dele, de toda a glória de Deus, ele se importa com você. Deus tem interesse por sua causa. Vou fazer aqui uma comparação, uma analogia, tipo assim, Deus não troca de calçada quando nos vem necessidade. Sabe, já viu aquela pessoa que você está com um problema e a pessoa sabe que você está com um problema e ela sabe que você pode precisar dela e ela pode resolver o seu problema, mas quando você vê assim na calçada, ela faz de conta que não te vê e atravessa a calçada só para não falar com você e você não pedir ajuda? Deus não faz isso, não. Deus não está ocupado demais, embora sustente todo o universo, embora tenha todo o poder, embora não caia uma folha, que a Bíblia diz que não caia uma folha sem o consentimento de Deus, ele nunca está ocupado demais para te atender. Dia desse eu estava dirigindo meu carro e eu vi um automóvel parado no meio da rua. E o movimento da manhã estava grande, né? Aí eu fiz o que todo bom motorista faz. Eu reclamei. Esse carro parado aí na frente, atrapalhando tudo e tal. Quando eu consegui passar, eu vi que um homem sozinho empurrava o carro. E o que me chamou a atenção é que ele estava em frente a um ponto de ônibus. E o ponto de ônibus estava cheio. E ninguém reparou, ninguém quis ver o homem. Todo mundo estava com pressa para chegar, para pegar o ônibus. Eu não pude fazer nada, eu não podia parar. Eu tinha uma boa desculpa para seguir em frente. Afinal de contas, todas as pessoas têm os seus motivos. Davi pensa em Deus como um Deus que pararia para socorrer aquele motorista, mesmo correndo perigo ali. Deus não faria como eu fiz. Deus correria perigo para socorrer. Deus pode estar totalmente ocupado, mas ele para o que for para socorrer você. A Bíblia nos afirma que Deus é aquele que se importa realmente com a sua vida. Tanto se importa realmente com a sua vida, e o que diz lá em João 3,16?
Porque Deus amou tanto ao mundo, a gente pode entender esse mundo como você, a gente pode até falar assim, porque Deus te ama tanto que deu seu único filho para que você creia nele e não pereça e tenha a vida eterna. Uma segunda coisa que eu aprendo no Salmo 138, né, que Deus se importa com a gente, é que Deus sempre cumpre o seu propósito. Veja bem, nossa história não vai como que sem rumo e sem comando pelos mares da vida. O profeta Isaías nos lembra isso lá no capítulo 55, versos 10 e 11. Olha a ação de Deus. Isaías 55, 10 e 11 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus cumpre o seu propósito. E o propósito de Deus, meu querido, é preservar a sua vida, te tornar maduro, de modo a não ser levado de um lado para o outro pelas ondas. Confira comigo o que diz o verso 7 do Salmo 138. Olha aí na sua Bíblia, diz lá o quê? Ainda que eu passe por angústias, ou seja, ainda que eu seja levado de um lado para o outro pelos mares da vida, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. Mão direita aqui é sempre a mão de poder, é a mão de cuidado, é a mão maravilhosa de Deus. Deus estende a mão e nos livra. Por que isso? O verso 8 responde: nós somos obra das suas mãos, você é obra da mão de Deus. Olha o que diz o verso 8, confere comigo lá na sua Bíblia. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Meu querido, você é obra da mão de Deus. Deus tem um propósito para cada pessoa que ele criou. Deus tem um propósito para a sua vida. Presta bem atenção, vou repetir para você entender bem, meu amado. Creia, Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, esse propósito que Deus tem para a sua vida pode ser visto como um plano que se desenvolve em parceria. Se não há parceria, não há plano, não há propósito. Vou explicar. Esse propósito de Deus é porque a vontade de Deus só vai acontecer se você quiser. A vontade de Deus para esse propósito respeita a liberdade que Deus deu ao homem, respeita a liberdade que Deus deu a você. Se você firmar essa parceria com Deus, Deus vai cumprir esse propósito maravilhoso que tem para a sua vida. Porém, se você não quiser, Deus vai respeitar a sua vontade e não vai cumprir. Perceba, destino não é uma palavra no vocabulário de Deus. Deus tem um propósito a partir do qual faz a você um convite que livremente você aceite ou não. E ser feliz, incute, é o resultado de você aceitar essa parceria que Deus tem para você, ser feliz é aceitar esse propósito que Deus tem para você e pôr em prática. Porque no que depender de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, essa parceria está selada, essa aliança está afirmada. A escolha é sua. Felicidade rima com a convicção de fazer o propósito de Deus. Felicidade é a convicção de fazer a vontade de Deus na minha vida, mesmo que as ondas do mar da vida me levem para um lado para o outro. É feliz quem permite que a sua história se entrelace com a história de Deus. Feliz é quem sabe que a sua história está escrita na história de Deus. Segundo, caminhando para o final, nós aprendemos desse Salmo 138 os recursos de Deus. Para Deus cumprir a sua fidelidade para conosco, porque Ele é fiel, Deus nos dá força e coragem e nos livra. Deus nos dá força e coragem. Quando nós oramos,
Quando nós oramos, somos capacitados com força e coragem para a vida. Davi diz isso no verso 3. Olha comigo o verso 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá força para resistir a tudo que nós levamos na luta da vida. Às vezes, parece que nós estamos num ringue de boxe, né? Tomamos uns socos tão fortes da vida que parece que nos tiram fôlego. Mas quando oramos, quando confiamos na fidelidade de Deus, Ele nos dá força para resistir. Veja bem, às vezes Ele até nos livra de alguns socos, mas outros socos são dados. E aí nós perguntamos, Deus, por que não nos livrou? Porque você precisa aprender. Por isso eu te dou força para você resistir. Quando esperamos em Deus, Deus nos dá força para esperarmos a sua orientação, a sua intervenção. Quando nos firmamos em Deus, Deus nos dá força para não seguirmos as soluções sedutoras dos maus. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá coragem para tomarmos as decisões capazes de gerar felicidade, mesmo que muitas das vezes essas decisões sejam dolorosas. Quando esperamos em Deus, Deus nos dá força para percorrer as sinuosas curvas da vida. Quando nos firmamos em Deus, Deus nos dá coragem para buscar a ajuda que precisamos, mesmo que pareça uma derrota a nossa busca. Deus nos dá força e coragem para escolher o caminho da integridade. A gente tem visto aí, todo dia, um escândalo atrás do outro de corrupção. A palavra honestidade, a palavra integridade fugiu, sumiu de todos os lugares. Não só do meio político, principalmente do meio político, mas de todos os lugares. É preciso coragem para ser íntegro, como, por exemplo, José do Egito foi, ao não se deixar levar pela esposa, pela sedução da esposa de Potifar. Quando nós deixamos Deus cuidar da nossa vida, quando nós aprendemos os recursos de Deus, Deus nos dá força e coragem para escolher o caminho da integridade. Deus nos dá força e coragem para mudarmos as rotas das nossas vidas, quando elas estão indevidas para uma vida que vale a pena. Deus nos dá força e coragem, seja para agir, fazendo a nossa parte, seja para esperar que Ele faça o que deseja fazer em nosso favor. Tem que ter muita força e coragem, meu querido. Deus nos dá força e coragem para manter a fé e a esperança, mesmo quando Ele parece estar em silêncio. Já passou por isso várias vezes e vai passar muitas vezes. Eu já passei e vou passar. A gente clama, parece que Deus está em silêncio, mas Ele está operando, como diz até aquele louvor, né, da Cassiane. E nesse momento, Deus nos dá força e coragem. E Deus nos livra. Deus faz muito mais do que nos dá força e coragem. Deus intervém. Deus nos livra. Davi diz no verso 7, ainda que eu passe por angústias, tu preservas a vida da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. É como que se você dissesse, mesmo quando o medo me deixa angustiado, tu afastas o perigo para bem longe. Quando o risco é alto, por erro meu ou de outros, o Senhor vem pessoalmente em meu socorro e tira do conflito para um lugar seguro. Meu amado, minha amada, a Bíblia está cheia de um Deus que fala, que intervém e que livra. Nas experiências dos homens e mulheres de Deus ao longo da história bíblica, Deus livra sempre agindo, muitas vezes de modo sobrenatural, em resposta à oração. A Bíblia está cheia desses relatos de intervenções fiéis, desse Deus que é fiel. E Deus é imutável. Lembra que eu falei no início da mensagem? Deus é fiel, Deus é imutável. A Bíblia está cheia desses relatos de intervenções fiéis de Deus e Deus continua o mesmo. Deus não muda, Ele continua fiel a nós, Ele continua fiel a você. Se Ele foi fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, a Salomão, a Pedro, a Paulo, Deus continua fiel a você. Deus nos livra, até enviando pessoas. Algumas aparecem e desaparecem, mas Deus nos livra enviando pessoas que nos resgatam das situações das quais sozinhos não tínhamos como sair. Deus nos livra, nos orientando para seguir um caminho diferente do que estamos seguindo.
por saber que aquele que a gente estava seguindo leva para a morte. Deus nos livra, inspirando pessoas que intervêm, ficam ao nosso lado, falando ou em silêncio. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele você também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Paulo aqui está se referindo à igreja, onde o parentesco não é o sanguíneo, mas é espiritual. A família de Deus é um meio de graça para os seus membros e até para os que não são. Deus usa a igreja mesmo com as suas falhas para consolar, para ensinar, para fortalecer, meu amado. E nós somos uma igreja. Nós somos filhos do mesmo Pai, que carregam as cargas uns dos outros como forma de viver do modo digno do Evangelho de Jesus. E mesmo separados há 3 meses como nós estamos, nós continuamos a ser igreja. Essa quarentena nos ensinou, nos provou que nós somos igreja, que nós somos um corpo só, mesmo separados fisicamente, porque o que nos une é o amor de Deus, é o Espírito Santo. Concluindo, quero que você pense o seguinte, talvez você olhe para um coral, por exemplo, o coro da nossa igreja, coro João Vieira de Moraes. Olha para o coro. Quando você vê um coral cantando, você vê o quê? Muitos cantando, sorrindo, alguns se movimentando, o corpo de alegria, e vai imaginar que aquelas pessoas lá não tenham problemas. Olha, eles enfrentam dificuldades, como qualquer pessoa. Às vezes você me vê forte, cantando lá na frente, ou pregando com uma alegria, pregando com um ânimo, mas também passo pelos meus problemas. Mas é porque a gente não é apenas leitor, mas nós somos praticantes do Salmo 138. Quero terminar dizendo o seguinte para você. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, para terminar essa palavra. Por causa da fidelidade de Deus, louve. Por causa da fidelidade de Deus, cante. Por causa da fidelidade de Deus, proste-se. Por causa da fidelidade de Deus, renda graças. Por causa da fidelidade de Deus, clame. Por causa da fidelidade de Deus, celebre. Por causa da fidelidade de Deus, ore. A fidelidade de Deus permanece para sempre. Os dias difíceis de pandemia continuam. Nessa quarentena, parece que estamos sozinhos. Porém, quando aprendemos a mensagem do Salmo 138 sobre a fidelidade de Deus, toda solidão, toda tristeza, toda desesperança some. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente. E lembre-se, se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. E esse Deus é fiel. Quer te abençoar agora. Amém.